Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de AutoCAD. Hoje nós vamos estar aprendendo os comandos Extend, Scale e Align, tá? Extend, estender alguma linha. Scale, escalonar um objeto. Align, alinhar um objeto, tá? Então vamos começar. Extend, que é o primeiro. O comando Extend, ele se encontra aqui debaixo do trim. Então, a gente vai clicar no triângulozinho na lateral e vai clicar em Extend. Você também pode habilitar o Extend pelo comando no teclado EX Enter, ok? Clica em Extend e aí você executa o seu comando. Mas primeiro, a gente vai fazer uma forma aqui. Eu quero estender essa linha até esse limite aqui, certo? Lembrando que para estender qualquer linha você precisa de um limite, porque ela não vai estender uma linha se não tiver nada à frente dela, ok? Porque para cá é como se fosse um vazio, então não tem sentido ela estender para um lugar vazio, ok? Então ela precisa de um limite para ela chegar. Então por isso que eu coloquei essa linha aqui na vertical. Então, vamos lá. Extend. E eu vou primeiro selecionar o limite onde ela tem que chegar. Então, eu vou selecionar a linha, vou dar um Enter para confirmar. Agora, eu tenho que clicar na ponta da linha. Eu clico na ponta da linha e ela vai estender. Outra forma também de eu conseguir esticar a linha é eu habilitando o Extend e antes de selecionar eu der um Enter antes. Aí, eu dando o Enter antes, é só eu clicar direto na ponta. Tem suas vantagens e desvantagens. Por quê? Ctrl Z. Se eu tiver uma outra linha aqui atrás, vale mais a pena eu selecionar essa linha primeiro e estender de uma vez. Por quê? Vamos lá. Extend. Seleciono a linha de trás, dou um Enter e clico na linha onde eu quero. Você vê que ela atravessou direto essa, porque o limite foi esse, eu selecionei. Se eu utilizasse o Extend com o Enter antes, Enter, eu vou ter que clicar e clicar duas vezes. Então, se você tem muitos limites pela frente, é bom você utilizar a primeira forma que eu ensinei, ok? Outro comando que a gente tem que aprender é o comando Scale. Eu vou criar aqui uma forma, tá, qualquer, e vou explicar o comando Scale. O comando Scale, você pode habilitar ele digitando SC no teclado, tá? Como é que ele funciona? Ele não funciona com uma medida, ele funciona em modo de porcentagem. Se eu quero escalonar um objeto, eu quero que ele aumente, eu vou digitar sempre um valor maior que 1. Se eu quero que o objeto diminua, eu vou sempre digitar um valor menor que 1. Vamos ver na prática? Olha só. Scale ou SC, Enter. Seleciono os objetos. Enter para confirmar. Agora ele está falando, especifique um ponto. Você precisa clicar na tela. Sempre clique num ponto próximo do objeto ou em cima dele, nunca afastado, tá? Porque ele vai tomar esse ponto como referência. Então, eu vou clicar em cima do objeto aqui e vou mover o mouse. Você já pode ver que ele já escalonou absurdamente, só eu movendo o mouse, olha só, tá? Se eu clicar em qualquer lugar, ele vai acabar aumentando no olhômetro. Só que eu quero colocar um fator. Eu quero que ele aumente, mas eu quero que ele tenha 3 vezes o tamanho dele. Então, se eu quero que ele tenha 3 vezes o tamanho dele, eu vou digitar 3, Enter. E ele vai aumentar 3 vezes o tamanho que ele tinha, tá? Se eu quiser, Ctrl Z, se eu quiser diminuir essa forma, eu vou diminuir 50% do tamanho dele. Scale, seleciono, Enter, clico, arrasto e vou digitar ponto 50 ou ponto 5, tá? Enter. E ele vai diminuir 50%. Entendido? Se eu quero aumentar 2 vezes, eu vou lá, Scale,
Scale, seleciona, Enter, clica, arrasta, digita 2, Enter. Entendidos? Outro comando legal para a gente aprender é o comando Align. Nem sempre você está com aquele saco de ficar movendo, endireitando alguma coisa. Então o Align, ele faz, ele quebra esse galho para você, tá? Eu vou fazer uma forma aqui. Eu quero que este retângulo encoste nessa linha, alinhado, ok? E eu quero que esta parte aqui fique alinhada com essa linha aqui embaixo. Onde está o comando Align? O comando Align, ele não está aqui, ele está aqui, ó. Você precisa clicar em Modify e ele vai estar aqui, Align. E ele vai falar, selecione o objeto. Você precisa selecionar o objeto que você quer grudar nessa linha. Então, eu quero selecionar o retângulo. Vou dar um Enter para confirmar. Ele vai falar, especifique o primeiro ponto, tá? Especifica o ponto. Vou clicar na quina, nesse endpoint aqui, do retângulo. E vou clicar em algum lugar dessa linha. Eu posso clicar ou no começo ou aqui. Lembrando que o primeiro ponto é o lugar onde exatamente ele vai ficar. Se eu clicar aqui, ele vai começar aqui. Se eu clicar aqui, ele vai alinhar diretamente aqui. Então, eu vou clicar aqui. Especifica o segundo ponto. Vou clicar na segunda quina. E vou clicar agora em qualquer lugar dessa área aqui. Cliquei. Especifiquei o ponto. Vou dar um Enter. E ele vai perguntar, você quer escalonar o objeto? Se eu disser não, ele vai manter a mesma escala do objeto, ele não vai aumentar o objeto. Se eu disser que sim, ele vai colocar o objeto exatamente da largura desses dois pontos que eu dei aqui de distância, tá? Primeiro eu vou dizer não, depois eu faço do outro modo. Não, e ele vai posicionar a forma lá onde eu cliquei, tá? Como é que funciona para escalonar o objeto? Eu vou vir aqui de novo em Align, seleciono o objeto, Enter, vou clicar numa quina, vou clicar aqui em algum lugar, vou clicar na segunda linha, aqui, no segundo ponto e clicar aqui em algum lugar, Enter para confirmar. Agora sim, escalona o objeto, vou clicar em Sim, e ele vai escalonar de acordo com os meus cliques ali dos pontos, ok? Bem, gente, essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula.